Boa noite a todos, boa noite, Nelson. Boa noite, Marcelo. Estamos novamente aqui para conversar, não é isso? Boa noite a todos. A gente faz uma conversa assim, compartilhada entre desconhecidos, entre gente que a gente arrisca que gosta de nos ouvir. Pois é. Vamos em frente. Então, Nelson, a gente estava conversando na última semana, né? Sobre 2 textos do Freud. Sim. Neurose de Transferência, uma síntese, e Totem e Tabu. Sim. E falamos um pouco sobre o pai, né? Sobre o nascimento do humano. Sim. A partir da horda, a partir daquilo que era inumano, que não tinha limite. Sim. Exato. Bom, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais sobre constituição humana. Bora. Então, talvez a gente possa começar do começo. O que o Freud diz sobre o aparelho psíquico, né? Ele fala de princípios. Princípio do prazer. Princípio do prazer. E princípio da realidade. O que você acha da gente começar por aí? Eu acho que sim. Eu acho que a gente começou... Eu vou me desculpar aqui, é tudo muito espontâneo, gente. Então, vou dar de novo boas-vindas a todas as pessoas que se dispõem a nos ouvir, aos colegas, às pessoas, inclusive, que nos incentivaram a voltar com essa gravação, né? Então, a gente insiste como um sintoma. Voltando ao nosso primeiro episódio, a gente nunca vai sair dessa insistência, porque a gente gosta de conversar. E esse é um sintoma que a gente sustenta muito. Conversar, inclusive, me parece, não sei se você concordaria com isso, mas me parece um privilégio do humano e uma saída, assim, um afastamento do princípio do prazer. Para aprender a conversar, você não pode ficar dominado pelo princípio do prazer. Concorda com isso? Concordo. Mas... Bom, proponho o seguinte. Estava pensando aqui. O que acontece com aquele bebezinho que nasce? Nasceu. Mundo hostil. Eu acho uma catástrofe. Uma catástrofe. Ele é tirado de um ambiente amistoso e é lançado num mundo hostil. Sim. E aí ele passa a tentar, né, dar um contorno, dar uma saída para os níveis de tensão que o mundo começa a provocar nele. Eu tô meio que associando aqui o nosso paradigma de estabilidade é o útero materno, né? Uma vez que você perde essa estabilidade uterina, o mundo hostil se revela. Isso a partir do nascimento, a partir do contato do bebê com o mundo. Exato. Tá. E isso é fonte de tensão, né? Sim. Tá, agora então vem uma das importâncias, né, da gente se deter um pouquinho. O que é prazer? O que é desprazer para Freud? Olha, essa é uma pergunta aberta. Eu não esperava que você viesse com essa. Vamos tentar. Tá, bom. Prazer é tudo aquilo que elimina a tensão. Desprazer é experimentar no corpo um acúmulo de tensão. Sim, uma perturbação. Exato. Isso, boa. Retomei aqui. Não é assim? É assim. É assim, a nossa ideia de estabilidade uterina é justamente a ausência de estímulos ou de perturbações, né? É uma alimentação automática, você não precisa chorar, você não precisa gritar pela mãe. Beleza, acho que é uma boa caminhada essa. Então, o princípio do prazer, ele se esforça a quê? A descarregar. Descarregar tensões. Descarregar
tensões. Perturbações, isso mesmo. De diminuir a tensão, diminuir o desprazer. Então ele descarrega. Descarrega. Ok. E descarrega inicialmente por uma maneira muito peculiar, né? De um modo muito infantil, né? Sim, Como a gente sim. sempre diz, né? Onde, bom, só descarregar interessa. Sim. Deixa eu fazer um parênteses aqui que eu acho que é legal compartilhar com o pessoal. O infantil pra gente nunca foi uma coisa cronológica, sempre um estado, né? Um estado de desamparo. Perfeito. Não é uma coisa da infância, é uma condição, né? Uma condição sem preparo. Exato. Tá. E esse bebê, esse recém-nascido, essa criança, esse adulto, pode ser também, Pode. né? Esse infantil nos impulsiona e nos impele às descargas imediatas das tensões. Sim. Né? Eu me lembro que meu sobrinho, ele pequenininho, ele dizia: "Quero a gola nesta ola". Muito bom. É regido pelo princípio do prazer. E muito sincero. E né? muito sincero. Com certeza. É agora, é já. É já. Não me interessa nada além de descarregar Atenção. as tensões. É. Então, bebê chora, esperneia, grita, e traz essa espontaneidade também. Né? Mas, bom, me lembro da gente ter dito no nosso último encontro que o mundo não se demora a nos mostrar e a nos colocar no nosso devido lugar. O mundo não para de ser hostil. Não, e o mundo não para de nos impedir. Sim. E de o que é acabar com bom. essa ilusão. O que é bom. É bom. Mas não deixa de ser uma desilusão constante, né? Uma desilusão atrás da outra, uma perda de prazer atrás do outro. Bem, aí nesse momento onde o mundo, as barreiras, as negativas dessa descarga imediata, né, começam a se impor, o que acontece? Né? O sujeito tem que começar de algum momento uma espécie de jogo, vamos dizer assim. Uma relativização, talvez, do próprio prazer. Então ele troca o objeto, ele segura um pouco o acúmulo da tensão, para depois ali na frente ele poder fazer agora. São aqueles momentos onde os pais, né, dizem, agora não. Ou ficam esperando eternamente para o cocô sair, que a gente já está no momento posterior, né? A questão da tentativa de controle, do sadismo, a questão do controle anal, de controlar a fala do outro, do bebê aprender lá atrás que chorando alguém responde. Sim. Que ele retendo, deixando as fezes. Bom, não está muito cedo para a gente falar que o nosso paradigma de prazer é o orgasmo, né? Que é uma descarga total, completa e repentina de tensões. Então, esse estado mítico, orgásmico, sei lá como chamar, ele é o ideal perdido desde que a gente sai do útero. É uma coisa que a gente precisa aprender, que não existe essa ilusão de plenitude. Ok, então eu acho que vale só a título de fazer alguns links, né? Naquilo ontogenético na hora que a gente sai do útero. Isso. Na mitologia freudiana, filogenética, quando a Terra se congela. E aí o humano se faz humano por necessidade. Sim, por causa da primeira glaciação. Tá. Bom, então a gente tem como funcionamento psíquico a tentativa de nos aliviarmos da nossa tensão,
no intuito de manter este aparelho psíquico no zero, que daí nós podemos introduzir um pouquinho o nirvana. Exatamente, que é o estado ao mesmo tempo zerado e ao mesmo tempo pleno. Exato. Depende de como você olha. Bom, que a gente pode sim relacionar o mais próximo que podemos chegar ao nirvana, o orgasmo mesmo, como você disse. Que é um estado insustentável por longo tempo, né? Perfeito. Bom, como o Nelson disse, insustentável por um período longo de tempo, entra em jogo, então, uma outra saída do aparelho psíquico, né? Que é o princípio da constância. Mantém, então, a tensão ali dentro de um limite razoável que o aparelho suporte. Sim, um limite dinâmico, talvez, que possa dar uma ilusão de estabilidade, mas é só alguma coisa mais ou menos equilibrada entre forças. É bem uma superfície da física mesmo. Né? É muito tênue. Então são esses 4, né, princípios que estão aí modulando e regendo o nosso modo de funcionamento. Sim. A tentativa de chegar nesse nirvana a partir do princípio do prazer, sempre impossível. Então entra em pauta, é sempre impossível pelo princípio da realidade. Bom, e o princípio da realidade a gente falou pouco ainda. Tá, diga lá. O princípio da realidade é essa imposição do mundo hostil que a gente está se referindo de maneira indireta. Eu trocaria agora a palavra hostil. Boa, vamos em frente. O que seria? Bom, o mundo real. É verdade, o hostil acaba sendo um pouco panfletário. Parece que a gente é vítima do mundo. Boa. Não, a gente é vítima de nós. Sim, do próprio prazer, inclusive. Do próprio prazer, inclusive. Exatamente. Então aí nesse momento, eu não sei se eu diria mundo hostil, eu diria mundo real. Real do sentido de realidade, No né? sentido de impor limitações. Não dá para tomar sorvete agora. Não dá para ficar pendurado no seio ideal o mundo o tempo todo. Não dá. Alguma perda vai acontecer. Vai. A mamãe que dá o seio precisa ir ao banheiro, precisa parar um pouco, precisa conversar com o outro. Não é o que inaugura o sujeito não é a entrada de um terceiro, é a perda do próprio segundo, né? Desculpa, eu vou tentar dizer melhor. É a entrada de um hiato na coisa. É uma primeira separação entre mãe e bebê. Tem que haver uma separação, tem que haver um tempo de perda. Pois é, isso aí sim. E é bem legal isso que você está falando. Porque para algum outro lugar a mãe tem que se voltar. E esse é o caminho. Né? Só que o que a gente está falando em poucos minutos é uma constituição. Sim. E é um salto gigantesco para um bebê, né? Opa! Agora, são aquisições, são maneiras da gente lidar com o nosso desamparo, são maneiras da gente de nos relacionar com as limitações da realidade, com as proibições do mundo, que formam e sustentam a possibilidade de uma entrada, né? De uma entrada num laço social. Isso, que é, para quem conhece aí o dialeto lacaniano, é uma falta, né? Você tem que ter uma falta para poder ter um desejo. Aliás, isso está em Freud, sempre esteve. Se a mãe não falta, você não dá desejo de volta. A mãe, eu estou entendendo aqui você dizendo como o mundo, nesse sentido, né? Quer que faça as funções maternas, Tá. que significa recepcionar alguém no mundo, que não é pouca coisa. A figura de um terceiro que entra quebrando o terceiro, que é o pai, que a gente já falou aqui rapidamente, é um outro passo, né? Primeiro você tem que ter
a experiência da satisfação, que é mítica para todos nós, para depois perdê-la. Então o pai entra bem depois disso. A figura do terceiro. Isso já é um pouco mais lá na frente. É mais na frente, nós estamos falando de momentos anteriores ainda, né? Então, o princípio do prazer como aquilo que nos impele ao gozo, né? A descarga das tensões no momento e no exato instante em que elas surgem. E que aí a gente está falando um pouco da necessidade humana, né? Não é descarga de tensão e também a necessidade, né? A fome, a dor. Assim, mas eu estou pensando na tensão que a fome causa. Isso, exatamente. Né? Na tensão, ou seja, no desprazer que a fome causa, no desprazer que, seja lá o que for, causa. E seja lá o que for, é bem importante, porque isso não é privilégio do bebê, né? Não. É adulto também. É, isso aí, né? Adultos esperneiam, né? Muito, mas o adulto não sabe lidar com o desprazer. Com a frustração. Com a frustração. E o triste é que a gente vai vendo isso cada vez mais, né, por aí. Cada vez mais. E cada vez mais forte. E cada vez mais infantil tudo, né? Sim, cada vez mais demandante. Cada vez mais... Olha, nós estamos aqui fazendo uso de rede social. Eu sou um entusiasta de rede social. Mas a rede social é um amplificador, né? Acaba amplificando tudo, para o bem e para o mal. Demandas, tentativas de lidar com a demanda, reclamações, preconceitos. É tudo muito amplificado. E eu, como formação de conceitos. De opiniões, de tudo. Eu, como músico muito diletante, eu tenho medo do amplificador. Porque na guitarra desligada você pode errar. No momento em que você pluga o bagulho, acabou, tá todo mundo ouvindo cada erro seu. Mas isso aí é só quem é adulto que consegue, com todos os receios, claro, né, que uma exposição traz. Sim, com certeza. Né? Porque, bom, do outro a gente nunca sabe, né? Nunca sabe. E é como nós começamos, né? Não sabemos com quem estamos falando, mas sejam bem-vindos. Pois é, né? Essa posição infantil que a gente fala, ela não é uma exclusividade da infância. Não, do período infantil da infância, né? Não é. É um posicionamento regido pelo processo mental primário, é uma posição regida pelo princípio do prazer. Sim, princípio do prazer / desprazer, que é o que a gente está falando. Prazer e desprazer estão juntos. Né? Então, não é uma situação exclusiva do infante. De jeito nenhum, é uma situação de frustração. É uma situação daqueles que não conseguem lidar com a frustração. Sim. É uma condição daqueles que não adquirem, talvez, a condição de um princípio de realidade ou de um princípio da constância, não consegue se conter, né, em si mesmo, na sua angústia. Mas agora eu não sei porque que você está falando comigo assim, ou porque que você está falando de mim desse jeito. De você? É lógico, porque a primeira coisa que a gente aprende, isso não é ensaiado, tá, gente? A primeira coisa que a gente aprende na análise é que a gente não consegue lidar com a frustração. Depois a gente... Primeiras coisas que a gente consegue entender na própria análise. Entre as primeiras coisas. Primeiro, que a gente não tem tudo. Depois, que a gente se frustra. E, finalmente, se uma análise der certo, não dá para ter tudo. Pois é isso aí. Eu não terminei a minha análise ainda. E a análise termina? Eu não sei te dizer isso, isso é outros episódios. Bom. Não agora. Será que ficamos por aqui ou será que falamos mais um pouquinho? Não é brusco parar por aqui, né? É uma grande pergunta essa, né? Não sei. Eu tô na dúvida. Vamos continuar um pouco, senão eu vou ficar desesperado. Tá. Então, explica melhor o que você quis dizer quando você disse não entender por que eu estava falando com você assim. Porque me parece que você está falando... nós, né? Bom.
Nós estamos falando de uma coisa que é humana, praticamente universal. É uma perda de... É a perda de um ideal necessário para você viver. Não pode ficar no ideal o tempo inteiro. Você citou o Nirvana. O Nirvana não só um termo que o Freud usa na sua obra, mas é um estado místico, né? Nunca alcançado. O sentimento oceânico, isso, né? Aquilo que se integra com... Né? Isso, não é integrado, não é fácil. Quem já tentou meditar, como eu, vou confessar uma coisa para vocês. Eu não consigo parar de pensar em bobagem, ou pensar bobagens, ou eu não consigo limpar a minha mente. Eu tenho a mente muito poluída. Então, quando eu tento parar de pensar, começa a vir lembranças, memórias, frustrações. Eu começo a sentir o tempo passar. Cada minuto parece um minuto mesmo. Ok. Bom, me parece que isso é aquilo que a gente faz quando a gente se torna responsável por aquilo que fazemos. Sim. Né? A gente tem que refletir. Isso é princípio da realidade, né? A gente tem que refletir, ressituar, né? Aquilo tudo que experimentamos. Eu não tinha pensado desse jeito, mas é o princípio da realidade. Né? Bom, agora, o que a gente não pode, e aí talvez isso seja interessante, né? Todos nós fazemos isso. Né? Todos nós ficamos com a cabeça ocupada, nos culpando, nos vingando mentalmente. O tempo todo. Essa nossa tentativa de alívio da tensão, né? Agora, a gente aprende com Freud também que tudo isso é normal, tudo isso é legal, mas que a intensidade faz a qualidade. Faz. Isso é uma coisa bem freudiana. Bem freudiana, né? Isso mesmo. O que a gente não pode, e acho que não é o caso, é a gente ser totalmente tomado, né? Nessa ruminação, nessa tentativa, né? Talvez eu pudesse dizer obsessiva, de dar um fechamento, um entrave, uma clausura, né, àquela tensão que está ali pulsante. Que foi exatamente o que eu não consegui fazer minutos atrás. Pois é. A gente... Eu não aguentaria um episódio tão curto. Eu não aguentaria. Então, assim, aposto que existe algum tipo de... A realidade não deixa de ser um tipo de consenso, né? Um consenso entre nós que estamos vendo alguma coisa e a gente combina que é isso aí. Eu acho que ninguém aguentaria um episódio tão curto, nem eu, nem os nossos ouvintes. Pois é. Isso é a minha realidade. Pois é, sabe por quê? Porque dá prazer. O quê? A nossa conversa. É lógico, e eu não queria privar ninguém disso. Estava muito cedo. Tá muito cedo. Você sabe que você falou da realidade como um consenso? Você sabe que eu sou atormentado desde criancinha com uma ideia. Não tenho a menor ideia do que seja, vamos lá. Bom, eu vejo uma árvore, né? E eu vejo as cores, a cor da árvore, a cor das folhas e reconheço ali verde. E eu me pergunto, desde criancinha, será que aquilo que eu vejo como verde é o mesmo que o Nelson vê verde? Ou será que a gente nomeou aquilo de uma determinada forma que o que é verde para mim, no seu olhar, é o que é vermelho para mim, por exemplo? Eu acho ótimo e que o nosso consenso de realidade chama de verde ou vermelho por acordo. Pois é. O que nós vemos? Eu acho que aí sim dá pra gente esperar um outro episódio. Pois é. Mas essa é uma pergunta que parece óbvia, né? Eu viro pro Nelson e falo, olha aquela árvore, é verde. O Nelson fala, é verde. Mas qual é a essência, né? Se é que a gente pode dizer, que né? É o verde? O que é o verde? Será que... E a gente pode voltar no nosso
episódio o que é a experiência de prazer. Ela não é conhecida, ela só pode ser compartilhada por acordo. Essa é uma proposta que eu faço. Quando a gente sai do infantil, né? Quando a gente está no infantil. Quando sai do infantil. Porque agora eu pensei em narcisismo primário, né? Né? As autoeróticas. Né? E isso acho que dá samba. Então a gente consegue adentrar a esse consenso quando a gente começa a sair do infantil, né? Que inclusive é um lugar de uma onipotência, de que é uma total impotência. É um paradoxo da psicanálise isso, mas quanto mais a pessoa se acha potente, mais mico ela paga. Quando a gente pensa, né, agora nos princípios, e eu falei aqui o princípio do Nirvana, sim. O zero absoluto, a descarga total sim. das tensões. Bom, a gente está aqui, em outras palavras, anunciando a ideia de pulsão de morte. Exatamente. Né? Mas eu não quero falar disso agora. Mas voltaremos. Então, o princípio do prazer, regido pela descarga total das excitações, das tensões, buscando alcançar este zero absoluto, é uma busca mítica, sim, de um reencontro, e agora eu te pergunto se você concorda, né? De um reencontro desse humano com o mundo pré-era glacial. Isso, o mundo para sempre perdido, que é como alguns psicanalistas falam, inclusive Freud, né? Um elo para sempre perdido com o prazer constante, com essa experiência mística de prazer. Pois é. E é dessa perda que a gente começa a imaginar o princípio de realidade, uma oposição a esse prazer. Né? E a gente não pode desconsiderar no humano também a tentativa de retornar a esse estado, né? Que é a experiência de ficar vivo. Eu acho que manter-se vivo e não... Mas a gente fala no outro episódio, não ceder à pulsão de morte é isso. É a tentativa de buscar o prazer, de buscar uma perturbação. Entendi. Que não é um estado de plenitude ou de... Agora me faltou... Não é o nirvana. Então o flerte humano entre o humano e o inumano, se a gente pode dizer assim, né? Entre esse humano que surge com a perda, esse humano que surge a partir de uma catástrofe e essa tentativa de reencontro com algo mítico, é um flerte sempre presente na economia do sujeito? É que eu não conheço nada mais humano que isso, eu acho que sim. Tá. Então falamos a mesma coisa. Bom, como que encerramos? Eu diria que é o seguinte, uma vez eu disse para uns colegas, não me lembro se foi... Bom, não me lembro muito bem, mas eu disse assim, que o ser humano, ele surge, ele caminha, melhor dizendo, né? Do nada para um problema. Totalmente. E o problema não tem solução. Nunca pensei nisso. Na hora que eu solucionar o problema... Você me conta. Né? Próximo episódio, talvez. Então tá. Tchau, gente. Abraços a todos. Boa essa conversa. Sempre gosto. Até.